Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma vez. Estou aqui mais uma vez para trazer mais um estudo da palavra do Senhor, para que os irmãos sejam edificados, né? Que possamos crescer cada dia mais na palavra do Senhor. Então, eu quero orar. Vamos orar agora para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor está me dando para trazer para os teus filhos e para todos aqueles que quiserem ouvir, Senhor, a tua palavra e serem edificados. Que o Senhor me use como o Senhor quiser, que a sua palavra seja anunciada e que muitas pessoas venham aprender com o Senhor. Assim eu lhe peço que o Senhor venha nos abençoar. Olha para os teus filhos que estão necessitando de uma bênção, de uma cura, de um trabalho, que o Senhor esteja ouvindo as orações de cada um. Aqueles que estão enfermos, que estão com depressão, que o Senhor venha abençoar com a cura. Tudo isso eu lhe peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, o título do nosso estudo de hoje é o Filho Arrependido. O Filho Arrependido. Então, que tipo de filho é você? Aquele filho que honra o pai, que é obediente, que faz o que o pai manda? Ou é aquele filho que muitas vezes vai contra a vontade do pai? Então Deus é o nosso Pai, né? O Pai eterno, e devemos honrá-lo. Devemos honrá-lo de todo o coração, né? Então você deve honrar o seu Pai eterno, como também deve honrar o seu Pai terreno, né? Nós devemos honrar os nossos pais terrenos e também o nosso Pai celestial, né? Deus, Ele quer este relacionamento entre pai e filho, né? Então, lá no Éden, Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham este relacionamento com Deus. Relacionamento de filho e pai. Então, é esse mesmo relacionamento que Deus quer conosco hoje, né? Ele quer que tenhamos este mesmo relacionamento. Então, Deus, Ele quer que o busquemos, né? Que o honramos, que o sirvamos, que sejamos obedientes, que o amemos de verdade, né? Então, vou ler aqui a parábola do filho pródigo. Diz assim, a parábola do filho pródigo. Desmarquei aqui. É Lucas 15. Lucas capítulo 15, os versos do 14 ao 24. Acho que os irmãos já conhecem essa parábola, bem conhecida, bem pregada, bem anunciada. Mas vamos ver algo, né, novo nessa parábola. Que diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Então Deus, Ele quer que façamos as coisas para Ele por amor, né? Não por obrigação. Então, esse pai aqui tinha 2 filhos e o mais moço não quis ficar mais o pai. Ele resolveu ir para o mundo, né? Então, esse filho representa, né, a igreja antes de ser igreja, né? O homem
que está no mundo, né, perdido, longe de Deus, se afastou lá no Éden, né? Lá no Éden se afastou de Deus e foi para o mundão e está no mundo. Então lá no Éden o homem, o casal, Adão e Eva, tinham comunhão com Deus. Mas aí eles desobedeceram e a sua descendência, né? Os seus descendentes já nasceram afastados de Deus. Mas Deus, Ele ama, né? Ele nos ama. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Ele amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele não desiste do seu Filho humano, né? O seu Filho adotivo. Ele ama a cada um de nós. E aqui diz que o filho mais moço, então ele foi para o mundo, né? Então ele disse: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabem. E ele lhes repartiu os bens, os haveres. Então aquele filho não queria mais ter comunhão com o pai. Ele era um filho que queria curtir a vida no mundo, né? Então, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi para o mundo, curtir a vida, beber, fumar, se prostituir, fazer tudo de errado, tudo que o pai não queria que ele fizesse. Ele foi fazer, mas ele queria fazer isso bem longe, para que o pai não reclamasse dele, né? Para que não fosse chamado a atenção. Mas a Bíblia diz que o pai não questionou, o pai não brigou, o pai não disse nada com aquele filho. Só pegou os bens e dividiu e entregou a parte dele. E ele foi embora. Então Deus, Ele não quer que façamos nada para Ele por obrigação. Então Deus quer que façamos as coisas para Ele por amor a Ele. Um amor verdadeiro, não é? Um amor, este amor a prova deste amor é a nossa obediência. Deus, Ele quer que estejamos perto dEle. Ele nos ama. Ele deu o Filho dEle para se sacrificar por nós. Mas Ele quer que estejamos perto dEle por amor. E ao amarmos, devemos obedecer, não é? Então, devemos demonstrar esta obediência. Então, aquele filho foi-se embora. E diz aqui que ele gastou, né? Ele gastou todos os seus bens dissolutamente. Então, ele gastou tudo o que tinha. Só que ele levou seus bens, mas ele não trabalhou para poder adquirir mais bens, ele só gastou, né? Então, Deus, Ele nos dá uma vida, um corpo saudável, né? Ele nos dá, muitas vezes, uma família saudável. E, às vezes, as pessoas não querem saber de Deus, né? Às vezes vão para o mundo, se afastam de Deus e lá vão gastar a sua saúde, né? Com as prostitutas, com as bebidas, com as drogas. Vão gastar os seus bens, né? E às vezes a família passa fome porque a pessoa não está querendo obedecer a Deus. E Deus fica triste, né? Por causa disso, mas Deus, Ele não desiste. Ele fica
chamando esse filho, ele fica esperando esse filho voltar. Aqui o verso 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele gastou tudo que o pai deu. E agora veio uma fome naquele lugar onde ele estava. As consequências dos nossos erros sempre vêm. Sempre eles vêm. Então nós podemos escolher o que queremos fazer. Mas as consequências dos nossos erros, nós não podemos escolher. Então aquele jovem foi cheio de dinheiro, cheio de saúde, cheio de mordomias, né? Bem vestido, tudo. Só que, enquanto ele tinha as coisas, ele tinha amigos, tinha companhias, tinha tudo, né? Porque ele bancava, né? Então, quando nós temos as coisas, nós temos amigos, temos atenção, temos fama, temos tudo. Mas quando acaba, então também os amigos desaparecem. E foi o que aconteceu com esse jovem, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Já pensou? Ele era filho de um fazendeiro. Na verdade, ele era filho de um fazendeiro e que já tinha pego a sua parte da herança e gastou tudo. Agora ele não tinha nada e o país onde ele estava passando fome. E os amigos desapareceram. Trabalho ele não encontrou, não é? E o que foi que ele fez? O trabalho que ele encontrou foi cuidar de porcos. Para os judeus, os porcos é um animal imundo, ele não pode nem pegar. Mas aquele rapaz, ele tinha que trabalhar no chiqueiro, já pensou? Então, quando nós saímos da presença do Pai eterno, então é neste lugar que vamos parar, né? No chiqueiro dos porcos. Então, o Pai eterno, ele sempre fica esperando o seu filho a voltar, né? O Pai, ele não se intromete na escolha do filho. Então, Deus, ele deu um livre arbítrio para todos os seres humanos. O que Deus quer é que nos arrependamos quando estamos errados, né? Quando estamos desobedecendo a Ele, quando estamos no pecado. Então, aquele filho ali agora veio a dificuldade. Longe do pai, sem dinheiro, sem condições, talvez fraco de fome, não é? Foi cuidar dos porcos, lá não recebia dinheiro, e mesmo que fosse receber, deveria ser com um mês depois, não é? Então, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, um tipo de alimento, né? Mas ninguém lhe dava nada. Então, ele sentia tanta fome que sentia a necessidade de comer o alimento dos porcos. Já pensou lavagem? Então, a pessoa que está no pecado, é assim que ela se encontra. No chiqueiro e comendo lavagem. Porque o pecado é isto na vida do ser humano. O pecado é esta sujeira, né? Já pensou onde os porcos se lameiam, né? Onde mijam e fazem outras sujeiras, onde o resto de comida cai naquela lama e fica aquele fedor, não é? Isto
é a nossa vida no pecado, né? E o pior é que ele sentia a vontade de comer aquela comida porque era muita fome que ele sentia. Então, quando nós estamos longe de Deus, nós sentimos esta fome espiritual. E muitas vezes as pessoas começam a adorar outros deuses, né? Começam a ir para a feitiçaria, para a idolatria, buscar outras coisas para a sua vida e cada vez se lamia mais com a sujeira do pecado. Então esse jovem estava nesta situação porque tinha se afastado do pai. Mas o pai estava no mesmo lugarzinho. Quem se afastou não foi o pai que se afastou do filho, foi o filho que se afastou do pai. Foi o filho que foi para bem longe. Então não é Deus quem se afasta do filho, das pessoas. São os filhos, né, que se afastam do pai. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então agora ele estava caindo na real, né? Então ele estava caindo na real. Agora ele parou para pensar, para meditar na vida dele. É muito bom quando nós estamos no erro, que paramos para pensar no Pai eterno, né? E meditar na palavra dele. Então esse jovem aqui começou a meditar. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui houve o arrependimento. Primeiro ele meditou, ele teve esta reflexão da sua vida, da palavra, lembrou do pai, né? Como era na casa do seu pai. Lá na casa do seu pai era farto, né? Não tinha miséria. Então aquele filho, ele diz: eu vou para a casa do meu pai, eu vou levantar desse chiqueiro, eu vou levantar desta lama, eu vou levantar desse pecado, eu vou sair daqui, dessa sujeira, eu vou para onde meu pai. Então ele começou a lembrar do seu pai. E é bom quando nós lembramos que temos um pai. E nós temos um pai celestial. E este pai não é ele quem nos abandona. Ele nunca nos abandonou. Nós é que saímos da presença dele muitas vezes. E vamos nos lambuzar com a lama, com o chiqueiro, com o pecado. Mas o pai está ali no mesmo lugar, né? Então, quando nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos o nosso erro e nos levantamos humilhados, reconhecendo que somos indignos do perdão do Pai. Foi isso que ele fez. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele já não se considerava mais filho daquele homem, daquele pai, porque ele estava em pecado, mas ele estava arrependido. E levantando-se, foi para seu pai.
Então, levantando-se, foi para seu pai. E como ele foi, né? Será que ele foi de carro, né? De avião, de navio? Ele foi a pés, né? Ele foi caminhando. E ele não tinha roupas novas. A roupa dele estava rasgada, estava suja. Ele estava no chiqueiro. Do jeito que ele estava lá, ele saiu. Ele foi atrás do seu pai pedir perdão. E é assim que todos nós devemos estar na presença do Pai, reconhecendo o nosso erro, confessando, humilde, humilhado, né? Reconhecendo o nosso erro, pedindo perdão. E levantando-se foi para seu pai. Então ele levantou e foi para seu pai. Foi no caminho, né? Caminhando, sem sandálias, sem roupas boas, sem comida, fraco, né? De fome. E ele entrou no caminho estreito. O caminho estreito é Jesus. Então, ele, levantando-se, foi para seu pai. Então, ele foi a pés, foi sozinho, foi descalço, foi rasgado, foi humilhado, foi desprezado pelos amigos, por aqueles que ele pensava que era muito importante. Mas ele foi. E o importante é que nós devemos ir como estamos à presença do Pai. Então ele entrou no caminho, e este caminho era estreito. Este caminho é Jesus. Então só podemos ir à presença do Pai quando entramos no caminho estreito, que é Jesus, que é o Filho de Deus. Quando arrependidos dos nossos pecados, entramos neste caminho estreito e o nosso pecado vai sendo deixado neste caminho, né? Então, os pecados serão abandonados. Então, é assim que acontece, né? E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Então o pai estava lá, sempre olhando, será que meu filho já se arrependeu? Será que ele já está vindo? O pai nunca desistiu do filho, né? E quando ele viu seu filho, foi que ele fez? Ele correu, né? Correu ao encontro do seu filho. Seu filho já vinha no caminho estreito, né? E o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, ele nem terminou, o filho nem terminou de falar, o pai já não queria mais nem saber de nada. Por quê? Porque o filho já vinha no caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da salvação. O caminho estreito é Jesus. Então ninguém pode ir à presença do Pai sem antes passar pelo Filho, sem antes ter os seus pecados perdoados. Então o pai, ele nem quis mais ouvir, ele disse o seguinte para os seus empregados. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar.
Então, esta é a igreja. A igreja somos nós quando estava no mundo, sem Deus e sem salvação. Seja bem-vindo, Ezi Produções. Então, que o Senhor lhe abençoe. Então, nós estávamos no mundo, sem Deus, sem salvação, na lama, no pecado, na imundície. Mas quando a pessoa se arrepende e vem para Jesus, entra no caminho estreito, arrependido dos seus pecados e confessa a Deus. Então Deus, ele já perdoou, ele já justificou aquela pessoa. E aqui diz que o pai mandou os empregados botar uma roupa limpa no filho, dar um banho no filho, colocar uma roupa limpa no filho, botar um anel no dedo. Ele não era empregado coisa nenhuma, ele era filho, não é? E colocar uma sandália nos pés, que ele veio sem sandália. Então o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. O filho estava arrependido, né? Ele estava arrependido. Ele não queria mais desobedecer o seu pai. Ele reconheceu o amor que o pai tinha por ele. E agora ele estava valorizando aquele amor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti. Então o pai mandou dar uma festa, um banquete. Então, meus irmãos, quando uma pessoa se arrepende de verdade e vem a Jesus, não é? Então vem a Jesus, entra no caminho estreito que é Jesus, arrependido dos seus pecados. Então, Deus, vou ler bem aqui Mateus 25, 12. Então Deus, ele manda, né, dar essa grande festa. Grande festa. Então um dia nós estaremos na presença do Pai, né, para comemorarmos, né, este banquete, comermos este banquete. Então o pai aqui feliz, ele não recriminou o filho, ele não brigou com o filho, ele não expulsou o filho de casa, não. Ele mandou dar uma grande festa. Ele estava esperando o filho, ele conservou um bezerro, né? Ele conservou aquele animal para no dia que seu filho voltasse, ele dar aquela festa. Ele sabia, ele esperava seu filho. E ele estava conservando aquele bezerro. Aqui Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, quando nós estamos na iniquidade, no pecado, né? Então, as coisas para a gente não dão certo. Mas quando nós saímos da iniquidade e a gente vem para Jesus, né? Entra no caminho estreito, que é o caminho da salvação, que é o caminho que é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, arrependidos e confessando o nosso pecado. Então, aqui João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aquele filho, né, rebelde, que tinha ido embora porque queria curtir a vida, ele, para vir novamente à presença do Pai, ele teria que entrar no caminho estreito. E Jesus disse que ele é o caminho. E é no caminho estreito que nós vamos abandonando os nossos pecados. A Bíblia nos diz que lá no céu haverá uma festa por um pecador que se arrepende. Então, a pessoa que arrependida vem para Jesus.
confessando os seus pecados, reconhecendo realmente que ele não merece esta salvação. E se humilha, pede perdão e abandona. Então, essa pessoa, não é? Essa pessoa, ela recebe esse perdão. Ela é justificada. Então, Deus, o Pai, justifica, considera como sem pecado. É por isso que o Pai, quando o Filho chegou na presença dele, ele não quis nem saber de erro, de nada. Por quê? Porque ele já tinha vindo no caminho estreito, né? Ele já tinha recebido o perdão dos seus pecados. Então aqui Lucas 15, verso 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, seja bem-vindo, Caroline. Caroliniara. É grande, né? Esse nome. Então, seja bem-vinda, que o Senhor lhe abençoe. Então, Deus, Ele quer perdoar os nossos pecados. Mas para isso é necessário que nos arrependamos. Então, aquele filho desobediente que se arrependeu, representa a igreja, representa eu e representa você. Nós somos o filho mais moço. Então, Deus, ele escolheu Abraão para, através dele, vir a nação que iria pregar a palavra dele, que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra iriam conhecê-lo, iriam conhecer a Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Mas quando Jesus veio, Israel não quis receber Jesus, eles não reconheceram Jesus como o seu Messias. Então, Israel é o filho mais velho, né? Ele não quis, ele não reconheceu. Mas o filho mais moço, que são os gentios que estão no mundo, né? Fazendo as coisas erradas, mas quando se arrependem dos seus pecados e vêm para o caminho estreito que é Jesus, reconhecendo seus erros, reconhecendo que não merecem nada, não merece nem ser considerado um empregado, mas vem para Deus, vem arrependido, confessando os seus pecados, entra no caminho estreito que é Jesus e começa esse processo de abandonar os seus pecados, né? Então, ele chega na presença de Deus. Deus não o considera mais os seus pecados, porque Jesus morreu na cruz, derramou todo o seu sangue, para que aquele que crendo nele verdadeiramente seja perdoado. Então, aqui o filho foi e o pai deu aquela grande festa, né, aquele banquete para o filho perdido. Ele diz o seguinte: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Então, a pessoa que está no mundo, ele está morto espiritualmente. Mas quando ele vem para Jesus, para o caminho estreito, crendo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, então ele passa novamente a viver. É por isso que o Pai diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, esta é a situação da pessoa que está no mundo, sem Deus, sem salvação. Ele é morto, ele é perdido. Mas na hora que ele se arrepende dos seus pecados e vem para Jesus, então seus pecados são perdoados. E ele passa a ter vida novamente
quando recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. O verso 25 diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, aquele irmão estava no campo, estava no mundo, né, na terra, estava trabalhando. Muitas pessoas que no caso dos judeus, eles estão afastados de Deus, embora sendo o povo escolhido. Por isso que o pai diz assim, aqui o verso 28 diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Então, ele não quis entrar na festa. Aquele filho mais velho, né, que aqui é representado por Israel, ele não quis entrar na festa do filho mais moço, né, porque ele não aceitava. Então, os judeus, eles vivem na lei de Moisés, né? Eles ainda vivem na lei de Moisés. Então, aqui diz, e ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então, os judeus, eles querem que todas as pessoas sigam a lei de Moisés. Só que nós não precisamos mais da lei, porque Jesus já veio e cumpriu toda a lei. Tudo o que Deus disse que ele iria fazer, ele cumpriu. E nos dando assim a oportunidade de irmos à presença de Deus através do nosso arrependimento, da nossa fé nele, Jesus, como Salvador de nossas vidas. Então, é pela graça que nós somos salvos. Lá em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, mas aquele rapaz, ele queria que o irmão mais novo pagasse os seus erros, fosse castigado, né? Fosse punido pelo pai. Só que Jesus já tinha pago o preço, né? Pelos pecados da humanidade. Então, Jesus contou essa história para ilustrar entre os judeus e a igreja. Então, todos aqueles que reconhecem os seus pecados e vêm para Jesus, entra no caminho estreito, abandona os seus pecados, então chega na presença do Pai, que é lá no céu. Então, lá no céu, quando chegarmos no céu, lá teremos um grande banquete. A Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende do seu pecado, ela lá no céu tem uma festa. Mas quando nós chegarmos na presença do Pai, no arrebatamento da igreja, então lá tem um banquete esperando a igreja de Jesus. Mas os judeus, aqui diz assim no 28, ele se indignou e não queria entrar. Então, os judeus ainda hoje, eles não aceitam Jesus como sendo o Messias que Deus mandou para a salvação deles. E é por isso que o filho mais novo, que é a igreja, vai chegar primeiro no céu e vai comer este banquete, não é? Esse boi cevado, esse alimento que o Pai está preparando para nós. Mas o filho mais velho não quis entrar. Ele não queria entrar. E o pai foi lá conversar com ele. No verso 29 diz: mas ele respondeu a seu pai:
Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então ele diz que não transgredia um dos mandamentos, né? Uma ordem. Então os judeus eles vivem na lei, só que na lei ninguém pode obedecer todos os mandamentos, toda a lei. Por isso que Deus mandou Jesus, é por isso que só Jesus pode salvar. E eles rejeitaram e ainda hoje rejeitam, né? Ele não recebe Jesus. Mas nós estamos perto de ir à presença do Pai, porque o Pai está mandando o seu Filho, Jesus, buscar o filho mais moço, né? O filho mais novo, que é a igreja. Então, o 30, vindo, porém, esse filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos com esse teu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, os judeus é a nação escolhida por Deus. Eles sempre estão ali em Israel, mas eles rejeitaram a salvação, rejeitaram o Messias de Deus, e por isso a igreja primeiro vai entrar no céu, e nós vamos receber esta festa, este banquete, né, que vai ser o casamento da noiva, né, que é o casamento do noivo com a igreja. Então, os judeus vão ficar na terra. A Bíblia diz em Mateus 23, 39, diz assim, deixa eu ler aqui. Mateus 23, 39. Declarou-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, Jesus só vai voltar para os judeus quando eles, no final do reinado do anticristo, que eles reconhecerem que o Messias que eles mataram há mais de 2000 anos atrás, esse Messias é o próprio Messias que Deus prometeu. Então eles vão clamar. Jesus disse, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então eles vão clamar por Jesus, eles vão clamar pela volta de Jesus, porque eles vão se arrepender. E só neste tempo Jesus vai voltar com a igreja para governar nesta terra. Mas o banquete é para aquele filho mais novo, né? O filho mais moço, o filho que na lama da sujeira do pecado, estando lá, se arrependeu e veio pelo caminho estreito e abandonou seus pecados, e Deus lhe perdoou e deu aquele banquete. Nós já estamos aguardando, né, a volta do noivo, a volta de Jesus, para irmos para este banquete. Que o Senhor nos abençoe, que possamos olhar para dentro de nós. Será que nós estamos honrando o nosso Pai? Será que nós estamos obedecendo a Ele por amor? Ou será que nós estamos como os judeus, como os israelitas, rejeitando, né, o Messias? Então precisamos olhar para a nossa vida
e pedir perdão arrependido ao nosso Pai, para que Ele nos perdoe quando Jesus voltar, que possamos ir com Ele e também participar daquele banquete. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe as irmãs e que nós possamos estar cada dia nos voltando mais para Deus. Então, vá lá no meu canal lá no YouTube, também se inscreva lá, o canal lá é Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Dê o seu bonzinho, né? E assim você também estará evangelizando. E você que não tem Jesus ainda, que ouviu esta palavra, essa história que Jesus contou, que é uma realidade. Se você quer vir para o caminho estreito, se você quer vir para Jesus arrependido dos seus pecados, então ore comigo e você assim também participará desta festa que em breve iremos gozar, iremos participar. Então ore comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, ouvi a sua palavra e eu quero lhe aceitar como Salvador, porque eu estou também como aquele jovem mais moço. Eu estou no lamaçal do pecado, mas eu quero lhe pedir perdão, eu quero entrar no caminho estreito, eu quero ir até onde o Pai, mas eu preciso abandonar os meus pecados. Me perdoe, lave todos os meus pecados. E assim eu chegarei na presença do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por teres dado a sua vida por mim. E venha me encher com teu Espírito, que o teu Espírito venha morar na minha vida e venha me ajudar nesta caminhada. E quero também no arrebatamento ir com o Senhor à presença do Pai e que possamos ter aquele banquete maravilhoso. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, então você agora é um filho de Deus, é um salvo. E em breve estaremos todos juntos na presença do Pai. Então que o Senhor nos abençoe e até terça-feira.